Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo nos sejam acrescentados dia a dia através do aprendizado da Palavra de Deus e do poder do Espírito Santo em nós. Amém. A salvação vem do Senhor, o nosso Deus e Pai amado. Esse é o tema da mensagem de hoje, baseado nas leituras de Gênesis capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 4 e Mateus capítulo 3, versículos 20 a 35. Que Deus abençoe essa meditação em nossos corações. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 3, logo depois da criação, fala da queda do homem em pecado. Deus criou o ser humano perfeito, santo, justo, vivo, porque Deus é o Deus da vida. No momento que o ser humano vira as costas para Deus, se fecha no orgulho, na soberba e quer ser o seu próprio Deus, ele escolhe um caminho longe da vida, o caminho da morte. E o texto de hoje começa com uma pergunta de Deus a Adão e Eva. Ele pergunta: onde estás? Adão e Eva não respondem à pergunta de Deus. Eles não dizem onde estão. Se esconderam. Eles dizem o que estavam fazendo. E eles dizem o motivo pelo qual estavam se escondendo. Estavam nus. Estavam pelados. Deus os havia feito assim, como havia feito os animais, e não tinha problema nenhum, porque não havia malícia. A malícia não existia até então, até o momento do primeiro pecado. E Deus então, já que eles não responderam a primeira pergunta, onde estão, ele faz uma segunda pergunta, e ele pergunta: quem fez vocês saberem que estavam nus? Vocês comeram da fruta que eu disse, que eu ordenei que não comesse? E novamente eles não respondem à pergunta. Eles não dizem quem os fez saber que estavam nus. Eles não dizem se comeram. O que eles fizeram foi começar logo a empurrar a culpa um para o outro. Não, foi a mulher que me deu. Não, foi a serpente que me deu. Orgulho e soberba fazem isso. Fazem com que o ser humano ele não admita a sua situação de culpa. Fazem com que o ser humano não reconheça que está errado diante de Deus. O primeiro fruto desse pecado logo foi a vergonha, logo foi a mentira, logo veio a falsidade, logo veio o medo junto com a culpa e a fuga de Deus. E a fuga de Deus, o Deus da vida, leva à morte. A consequência foi o castigo. Eles foram expulsos do paraíso. Criou-se então um caos, espinhos, abrolhos, seca, enchente, terremotos, coisa, a natureza toda foi afetada pelo pecado do ser humano, e tudo isso leva para a morte. Mesmo assim, isso nós não entendemos. Como é que pode? Mesmo assim, Deus não abandonou o ser humano. Quando tinha tudo para abandonar o ser humano para que rumasse para o seu destino, escolhido por ele, que é a morte eterna, Deus não o abandona. Mas Deus também não ignora o pecado. Pelo contrário, Deus assume o castigo pela culpa. Mesmo quando procuraram dar ouvidos à serpente, Satanás, o diabo, o inimigo, e desobedecer a Deus. Mesmo quando não assumiram a sua culpa, tentaram jogar a culpa um no outro, Deus não nos abandonou. Quantas vezes nós somos exatamente assim? Procedemos da mesma maneira. Nos enchemos de orgulho, de soberba, achamos que sabemos tudo, que não erramos e que a culpa sempre está nos outros, ou que a culpa recai sobre nós injustamente, e não respondemos às questões, não olhamos diretamente, fugimos, mentimos, nos escondemos.
Essa é a característica do orgulhoso, do soberbo, de Adão, de Eva, depois do pecado. Deus não ignora o pecado, Ele não faz de conta que não viu, Ele não faz de conta que não sabe de nada, porque Ele sempre é verdadeiro e Ele não pode mentir. Movido por seu grande amor, Ele resolve prometer um Salvador. No último versículo que nós lemos, Gênesis 3,15, Deus olha com muito amor, com muita misericórdia para o jovem casal e diz: da descendência da mulher, Ele vai mandar um Salvador, Ele vai mandar alguém que Ele está prometendo naquele momento, Cristo. Cristo é prometido, é ungido, é escolhido para essa função. E Ele diz que esse que Ele vai mandar vai nascer da mulher, vai ser mordido pela serpente no tornozelo, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus é morto na cruz, sente o veneno do pecado, nosso pecado, mas com a sua ressurreição Ele esmaga a cabeça da serpente, Satanás. Ele acaba com o seu poder de ferir, porque o veneno está na cabeça da serpente. Por isso, quem confia em Cristo, Jesus o Salvador, ressuscitará e viverá para sempre. Queridos irmãos e irmãs, Ele assumiu a culpa em meu lugar, em teu lugar, para derrotar a antiga serpente Satanás, para vencer o mal, para vencer o inferno, para vencer a morte. A cruz de Jesus é a minha cruz, é a tua cruz. Não foram os pregos que penduraram Jesus naquela cruz, foi o seu amor por cada um de nós. No texto do Salmo 130, o salmista inicia dizendo: das profundezas clamo a ti. Aqui mostra o desespero de alguém que está sufocado, que está desesperado. E logo no versículo 4 ele diz: mas em ti, Senhor, está o meu perdão. Aqui nós vemos claramente a lei e o Evangelho, a lei e os 10 mandamentos que mostram a minha situação de erro diante de Deus, que mostram a minha soberba, o meu orgulho, a minha vontade de ser o próprio Deus, e mostram que isso não vai dar em nada, mostram como eu estou diante de Deus, um espelho, mostram que eu preciso parar, é um freio, mostra a norma. E aí eu só posso clamar: eu estou nas profundezas, Senhor, eu estou me afogando, eu estou morrendo. E então vem a palavra do Evangelho e diz: mas Jesus veio, o Salvador assumiu a tua culpa e está estendendo a mão para te dar perdão, vida e salvação. E então posso exclamar como salmista: mas de ti vem o perdão. Querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, você já tentou, quando criança, alcançar a lua? Quando eu era bem pequeno, com os meus primos, eu lembro que a gente se encontrava e via aquela lua cheia, não sei, 2 anos, 3, 4 anos, bem criança, a gente queria pegar a lua. Tinha uma história de um ratinho que imaginava a lua como um grande queijo, queria comer a lua, e a gente olhava aquilo, a gente lia aquilo e a gente queria pegar a lua, e a gente esticava a mão e não dava, e a gente pulava tentando alcançar e não dava. E por mais que subisse até numa escada, e se subíssemos na montanha mais alta, ninguém alcançaria a lua, não adiantaríamos pulinhos. Imagina o sol, que está muito mais distante. Imagina Deus, que criou a lua, que criou o sol, que é muito maior. Não há como nós alcançarmos a Deus. Nós, por causa do pecado, criamos uma separação muito maior do que a separação da terra com a lua. E não haveria possibilidade de alcançarmos a Deus com pulinhos se Ele não tivesse vindo até nós. E Ele veio.
na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Lá em João 1,14 diz: o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele veio com graça e bondade, nasceu na manjedoura, ele veio como verbo, como palavra de Deus, aquela mesma palavra que disse: haja luz, haja vida. Agora está aqui nos ensinando o amor do Pai, o caminho onde devemos andar, mas não perde a sua glória, que ele demonstra no momento em que triunfa sobre Satanás com sua ressurreição, e essa é a glória do Filho único de Deus. O Messias que foi prometido em Gênesis 3,15, o Salvador Jesus. Por isso o nome Jesus, que é Salvador, Cristo, que é Messias. Mas muitos não aceitaram. Muitos hoje em dia ainda continuam não aceitando Jesus como Messias prometido e Salvador, por causa da soberba, por causa do orgulho, continuam querendo alcançar a lua dando pulinhos. Continuam querendo chegar a Deus através das suas próprias obras. Eu sou uma pessoa muito boa, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, tem tanta gente pior do que eu. Adão e Eva empurrando sempre a culpa para o outro, não responde diretamente, aí se faz orgulho. Ah, mas eu dou uma cesta básica, eu dou um prato de comida, eu dou lugar na fila para o idoso, eu sou uma pessoa boa, Deus tem um lugarzinho para mim. Por isso não se chega à lua. Outros é através de leis. Não, mas eu cumpro as regras da minha denominação, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não uso calção, eu não uso sunga, eu não uso tatuagem, eu sou uma pessoa correta diante de Deus e Ele tem que me dar, eu estou quase chegando lá, Ele tem que me dar o céu. Outros através de ritos. Eu jejuo, eu faço oração no monte, ou eu faço oração com um copo d'água, eu me passo sal grosso nas paredes, eu compro um lencinho ungido, agora vassoura abençoada. Eu tenho vários jejuns aí, vários ritos que eu cumpro para agradar a Deus, e eu estou quase chegando lá. Não é assim. Outros até ignoram que a luz existe. Dizem que Deus não existe, eu me basto a mim mesmo, a minha força, a minha inteligência, a minha sabedoria. E nesse orgulho, nessa soberba, vão vivendo até acontecer um acidente, até ficarem doentes de cama, e verem que não são tão fortes, bons ou tão ricos assim. Queridos irmãos e irmãs, no texto de hoje da epístola, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, e ele diz que o diabo é o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos para o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cegou, não conseguem ver. Cegou o entendimento para o Evangelho, ou seja, não conseguem entender que o Evangelho é para eles, que Jesus é o Salvador para eles. E eles simplesmente são cegos para o Evangelho, não aceitam o Evangelho por causa do orgulho, por causa do soberbo, e continuam caminhando para a morte. E ali diz que é o Deus desse século, e o Deus está minúsculo, porque o diabo não é Deus. É aquele que se faz ídolo no lugar de Deus quando nós trocamos Deus por Ele, porque não queremos ver que esse Evangelho da salvação que nos traz Jesus é para cada um de nós. E esse é o maior tesouro da igreja, o Evangelho, oferecer perdão, oferecer vida, oferecer salvação, trazer novamente Deus a cada um, para que nós não precisamos tentar inutilmente alcançá-lo com pulinhos. É por isso que a igreja continua com sua missão de pregar, de falar, de testemunhar o Evangelho da salvação. E o apóstolo Paulo, ele faz um jogo muito bonito de palavras no texto. Ele continua dizendo: nós continuamos pregando, às vezes atribulados, mas não angustiados. Somos atribulados, precisamos falar, vemos tanta gente se perdendo, tanta gente sem saber para onde vai, tanta gente confusa,
Tanta coisa nos atribula, queremos salvar as pessoas, mas nós não nos angustiamos porque sabemos que isso é tarefa do Espírito Santo. Nós falamos. Paulo diz, muitas vezes ficamos perplexos, mas não desanimamos. Perplexos com tanta coisa que o mundo cria para não ouvir Deus, tanta coisa que o Deus desse século criou para cegar o entendimento das pessoas, para que não creiam em Jesus, para que festejem, para que enalteçam aquilo que não agrada a Deus. Hoje mesmo, nesse momento, enquanto estamos aqui na igreja, recebendo o perdão, a notícia da salvação, sendo fortalecidos pela palavra, tem milhares e milhares de pessoas na parada aqui em São Paulo. Ficamos perplexos com isso, com a notícia que a mídia dá, com a propaganda que o mundo faz para isso. Mas não desanimamos. Paulo diz que às vezes somos perseguidos, mas sabemos que não somos desamparados. As pessoas debocham, zombam da fé, zombam do fato de levantarmos cedo e estarmos aqui, de levarmos a sério a palavra de Deus, de não ficarmos em casa olhando a corrida, o futebol, o vôlei, a novela, e estarmos aqui priorizando a palavra de Deus, os cultos, os estudos. Mas isso não nos atinge, porque sabemos o que é o mais importante. E Paulo termina dizendo, às vezes ficamos abatidos, mas não somos destruídos. Sim. Às vezes cansamos, parece que estamos batendo, dando burro em ponta de faca. Falamos, testemunhamos, convidamos, e as pessoas não vêm, as pessoas não se convertem, as pessoas não querem saber da igreja, as pessoas não se envolvem mais, as pessoas parecem que não mudam. E isso às vezes nos abate um pouco. Mas Paulo diz que a vida é assim. E que Deus continua nos dando momentos bons e momentos ruins. E Ele aponta para a morte e para a ressurreição de Jesus. E diz que nós também no fim, se permanecermos fiéis e firmes, seremos vitoriosos, porque Ele diz, assim como eu morri e ressuscitei, vocês também, em mim, através de mim, dessa fé que eu estou oferecendo a vocês, vocês vão morrer, mas vão ressuscitar. E então Paulo conclui o texto dizendo, é por isso que eu criei e falei, eu vivo a minha fé, eu falo, eu testemunho, embora muitos continuam não crendo. A família de Jesus, no texto do Evangelho de hoje, de Marcos, não creu em Jesus. Estava duvidando, estava dizendo, olha, não leve muito a sério, ele está meio fora de si. Isso é bem próprio da família, né? Assim, quando a gente vê um irmão em destaque, parece que os outros querem fazer tudo para passar uma rasteira. Era isso que estava acontecendo, eles não entendiam os milagres de Jesus, não entendiam como ele... Então, olha, ele está fora de si, não leve muito a sério, tem alguma coisa errada, não. Como a história daqueles dois irmãos, o irmão que aos 38 anos já era um grande empresário, se tornou diretor-geral de uma grande empresa, mas havia começado lá com serviços gerais. Foi subindo, galgando, estudando, aprendendo, mostrando confiança e trabalhando, conquistando cada degrau. E no dia que foi promovido, o diretor-geral fez uma grande festa para a família, para os amigos. E lá estava o seu irmão preguiçoso, mais velho que ele, 7 anos mais velho. Enquanto as outras pessoas elogiavam, mas teu irmão, né? Teu irmão alcançou sucesso e tal, e tu ainda está em casa, não vai emprego nenhum. Mas ele sempre teve muita sorte. Para ele sempre foi tudo sorte. Eu sempre fui uma pessoa que batalhei, meu currículo espalhei em vários lugares, estou esperando ser chamado. E para mim é tudo azar. Aí quando ele saiu do grupinho onde estava conversando com a vizinha, amiga de infância, que conhecia a história dos dois, disse, sorte, sempre batalhou, sempre trabalhou, começou serviços gerais, um degrau de cada vez, lutando. O outro, mais velho, sempre foi filhinho da mamãe, o seu mais velho sempre teve tudo. Quando o pai e a mãe davam dinheiro para o cinema, para eles dividir, ele usava, não dava para o outro sempre teve que lutar por meios próprios, nunca levou a sério, até hoje, está na casa do pai e da mãe, sem querer um grupo para sua vida, distribuiu o currículo pela internet,
não vai bater de porta em porta, está esperando que o emprego venha a ele. O dia inteiro na televisão, internet, bate-papo, e diz que é sorte. Às vezes na família a gente tem isso, e Jesus está sentindo isso na pele. Os escribas não aceitaram Jesus, só que não podiam negar os milagres. Viram os cegos vendo, os surdos ouvindo, os leprosos sendo curados. E Jesus ensinava com autoridade, porque ensinava com amor e verdade. E eles ensinavam com a força da lei e com cobrança. Por isso o povo não gostava deles e enchia eles de ciúme. E eles diziam: isso aí é coisa do Deus Zebu. Ele faz isso aí porque é do mal. E Jesus, no texto do Evangelho, dá um passo e diz: cuidado com o que vocês estão falando. Enquanto falarem mal de mim, da minha pessoa, com irmãos, com família, com escribas, mas cuidado para não pecarem contra o Espírito Santo, porque este é um pecado que não tem perdão. Queridos irmãos, Jesus adverte contra esse pecado imperdoável, mas qual é o pecado contra o Espírito Santo? Para entendermos um pouco sobre isso, é preciso perguntar qual é a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo nós conhecemos muito bem, falamos disso há 2 domingos atrás, no dia do Pentecostes, quando o próprio Jesus diz em João 16:9, falando sobre a vida do Espírito Santo, ele diz assim: ele convencerá as pessoas do pecado porque não creem. O grande pecado é não crer em Jesus, porque sem Jesus não há perdão, sem perdão não há salvação. Fechar o coração, a mente, a alma para a entrada do Espírito Santo, que quer nos dar a fé em Jesus e nos mostrar que Ele é o Salvador, é continuar cegando o entendimento para o Evangelho, não admitir seus pecados. Este é o pecado imperdoável, mortal, porque faz com que a pessoa não passe pela conversão, mantém a pessoa fora do paraíso, rumando para a morte eterna, para o inferno. Soberba, orgulho, afastam as pessoas de Deus porque incham, levam a mentira, a fuga, ao esconder-se de Deus e até a ignorar a existência de Deus. Querido irmão, querida irmã, não endureça o teu coração para Deus. Não rejeite continuamente a pregação da lei e do Evangelho. O Espírito Santo continua batendo a porta do teu coração, da tua vida, para te encher de paz, de esperança, de perdão e de vida verdadeira. Seja humilde, reconheça teus erros, teus pecados, receba o perdão que é de graça e é abundante em Jesus. Pare de fugir, de mentir, de inventar desculpas, de tentar alcançar a lua com pulinhos. Deus continua vindo a todos, através da palavra do Evangelho. No texto de hoje, finalzinho do Evangelho, Jesus diz que a sua mãe e os seus irmãos, ou seja, a família de Deus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que fazem a vontade de Deus, ou seja, aqueles que vivem o perdão, que vivem o amor, que vivem a comunhão, aqueles que valorizam o crescer na palavra de Deus continuamente, através do estudo, através do estar aqui, e que testemunham essa palavra às outras pessoas. Faça você parte dessa família maravilhosa, da família de Jesus. Creia. E por isso também diga como Paulo: eu creio, por isso falei. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede nosso entendimento humano, guarde corações e mentes até o dia que o veremos como Ele é, na glória eterna. Amém.